Se vocês olharem aqui, a ideia é a mesma. Esse é um modelinho bem básico. Nem lembro quem me passou ele. Se vocês olharem, segue a mesma lógica. Vou trazer o faturamento que a empresa tem. O que eu tive de receita, o que eu tive de despesa. Vou trazer o que eu tenho de exclusão da base de cálculo. E vou calcular a figura do débito. Fiz o débito, aí eu vou para os créditos. O que eu posso tomar de crédito? Para daí passar para apuração. Bem aquele dois grupos que a gente separou na aula passada, né? Não? Talvez? É possível? Falem comigo, pelo amor de Deus. Grupo do quê, professor? Desculpa, esqueci. Lembra que na aula eu separei 2 grandes blocos para apurar o PIS e COFINS? Essas planilhas são montadas na mesma estrutura. Isso aí, Lucas. Então, você apurou aqui, fez os débitos, certo? Apurou os créditos. Final aqui, você só faz essa complementação, fazendo a diferença entre débito e crédito, ver se teve saldo de períodos anteriores para chegar no imposto, se vai ser devido ou se vai ser recolhido para o próximo mês. Professor, e tem 2 apurações? Idênticas, né? Olha que estranho. Vou até copiar e colar para ver se é idêntico. Não vai ficar tão bonitinho. Eu copio e colo aqui. Mas se a gente reparar, é idêntico. Por que será? Me ajudem. Por que é idêntico? Lembram que são impostos praticamente análogos? Tudo que a gente faz para PIS, ele tem a semelhança da COFINS. A única diferença é a alíquota que a gente aplica para fazer a apuração. Então, aqui, até esse segundo 6 aqui, que seria o 7, seria rápido para a gente corrigir. Eles são exercícios simples, mas tem que ser metódico. Por isso que eu deixei para vocês decidirem. Vamos por ele, vamos... De qualquer jeito, esse 7 eu vou fazer em aula, tá? Que esse 7, na verdade, é uma grande revisão de PIS e COFINS. Mas se vocês quiserem, o lucro presumido está prontinho aqui. O Lucas também já preferiu a correção presencial. Os Lucas estão no... A Evelyn agora também. Por isso eu deixei tudo pronto aqui para vocês decidirem. Aí de vocês.
Por incrível que pareça, o lucro presumido eu acho mais simples de ser feito do que PIS/COFINS, tá? Ele é mais tranquilo de ser trabalhado do que a apuração de PIS/COFINS. Então vamos para o lucro presumido. Todos concordam? Até o cálculo, Lucas. Por incrível que pareça. Ele é mais simples do que realmente o PIS/COFINS. O presumido, cuidado com isso. Por quê? Então, já seguindo nessa linha da aula de lucro presumido, quais são as formas possíveis de se tributar o lucro? Vocês já viram isso com o professor Rafael. Basicamente, a gente tem três. Real, simples, está faltando um, Lucas. E presumido. O simples aí é uma sistemática de todos os tributos, mas é uma forma de se apurar um tributo sobre o lucro. Ali a gente encontra também imposto de renda e contribuição social. Na ordem de complexidade, o simples é o mais fácil, nem sempre é tão simples, mas ele teoricamente é mais fácil. O presumido, ele tem algumas regras de facilitação do cálculo. O real é o problemático. Porém, entrando nessa seara do que é problemático, do que é fácil ou do que ajuda, quanto mais simples, também menor a possibilidade de planejamento tributário. Inclusive, a aula é sobre lucro presumido. Ah, mas vocês estão vendo, então? Vocês já não passaram por presumido com ele? Agora vocês me quebraram as pernas. Não, professor, sua aula é super diferente. Eu prefiro que você pare. Ele só passa a teoria e não passa nenhum cálculo, como calcula, só a teoria mesmo. Não, Não. e na verdade a teoria dele é ler as leis. Então eu prefiro Esse o foi o professor. semestre. Não, então, aqui eu tento pensar mais no próprio cálculo, tá? Mas tenham isso em mente, então. Quanto mais simplificado é o regime, mais difícil é planejar tributariamente com ele, tá? Então, quem é a melhor forma tributária para planejamento tributário? Lucro real. Ele tem inúmeras possibilidades que me permitem trabalhar planejamento tributário. Lucro presumido tem? Tem, mas não são muitas. O simples, então, é o que mais é engessado. Então, essas sistemáticas facilitam o processo, mas, ao mesmo tempo, engessam o contribuinte. Simples a gente vai ver junto com o ICMS, até porque tem umas regrinhas dentro do próprio ICMS no simples. Então, a gente vai para o lucro presumido. Lucro real, não sei se sou eu que vou trabalhar com vocês. Quem vai falar planejamento tributário, vocês vão voltar com esse assunto, tá? Esse assunto também é bem presente no planejamento tributário. Então, o que é o lucro presumido? Antes de falar a apuração de base de cálculo.
que vocês têm em mente como lucro presumido? O que é essa palavra aqui traz para vocês? Presumir algo. Então, esse presumir algo aqui do presumido nada mais é do que a presunção, ou o que o Lucas escreveu ali, a suposição de quanto você vai estar tendo de lucro em uma determinada atividade. Isso faz com que a empresa não tenha uma regra, vamos falar assim, tributária tão apertada, tão delicada quanto no lucro real. Um bom exemplo é a própria contabilidade. O risco em uma contabilidade não tão bem feita é infinitamente menor no lucro presumido do que no lucro real. Porque o lucro real a gente precisa do lucro contábil apurado exatamente como as normas mandam. Lucro presumido não, professor? Depende. Vai depender do que o empresário quer. Professor, eu tenho um cliente lá no escritório e esse cliente não manda metade da documentação do que ele usa. Vai dar problema para apurar o lucro? O que vocês acham? Ele manda todas as notas de venda, tudo bonitinho. Mas outros movimentos de despesa, ele mistura conta com sócio. Vai dar problema? Também, Lucas. É o que eu falei, o simples é o regime mais mão na cabeça. O presumido ele começa a ficar um pouquinho mais complexo. O real, a contabilidade tem que ser impecável, senão chance de autuação permanente. Ah, então, professor, esse meu cliente não manda, mas eu tenho todas as notas, todas as receitas. Posso ter problema tributário? Dificilmente, porque vocês vão conseguir apurar um lucro. A grande diferença é que vocês não vão poder distribuir esse lucro contábil que apura no dia a dia da contabilidade. Aí tem que usar uma regrinha do lucro presumido. É a única grande assim exigência ou um impedimento caso a contabilidade não seja regular, vamos falar assim. Então é uma sistemática justamente visando esse empresário que não tem lá uma organização tão boa na sua empresa. Aí eu pergunto para vocês, isso é realidade aqui no Brasil? Então, ó, o Lucas falou que não entendeu o exemplo. Eu tenho minha empresa bagunçada de vendedores de ônibus. Então, eu coloco despesa minha lá na empresa, misturo documento do sócio com o da empresa, então sai despesa paga pela empresa com meu CPF. Que mais? Ah, eu não pego todos os recibos de despesa. Isso é um problema para a contabilidade fechar o seu movimento, apurar o seu lucro, né? Esse é um caso que o lucro real ele não é conveniente, porque eu não vou ter uma contabilidade bem feita. E a contabilidade bem feita é requisito para o lucro real. Para o lucro presumido, ele é problema? Para apurar um imposto, não. A gente já vai ver aqui por causa da apuração de base de cálculo. Mas
ele cria uma certa barreira para a distribuição do lucro, porque daí eu vou ter que usar a mesma sistemática ou uma sistemática definida pelo lucro presumido para essa apuração. Só que por que o fisco criou essa sistemática? No Brasil, todo empresário é organizado? Sim, não, talvez. É possível. É Quase todos são desorganizados. É pouquíssimos. Então, o governo precisava de uma sistemática que auxiliasse a garantir recolhimento, porque isso interferia no bolso dele. Por isso surgiu a ideia do lucro presumido. É muito mais fácil para o fisco conseguir levantar as notas fiscais do que toda a contabilidade, não é? Principalmente hoje em dia, né? Que o fisco movimenta o contribuinte para fiscalizar, para pedir a nota fiscal. Então, ele utilizou esse pensamento do faturamento como base para chegar em um lucro presumido. Então, sim, a base de cálculo é feita através de presunções estatísticas, tá? Velhas, bem velhas, mas são presunções baseadas em estatística. Então, primeira situação que a gente tem que frisar é que o lucro presumido não se estende para todas as empresas. Existem empresas que são obrigadas à apuração pelo lucro real. Seja por atividade, seja por faturamento. Então, hoje, qualquer empresa que fature acima de 78 milhões, ela é empresa obrigada pelo lucro real. Cite uma que é obrigada pela atividade. Banco. Então, eu tenho uma instituição bancária. Lucro real. Não tem conversa. Mas eu faturo só 10 mil por mês. Lucro real. Posto de gasolina pode ser lucro presumido, Lucas. Inclusive, os exemplos que eu mais gosto é de posto de gasolina para lucro presumido. Já vai entender o porquê. E para a determinação da base de cálculo, o que a empresa vai ter que fazer ou vai poder descontar no seu processo? Exatamente. Por isso que eu gosto do posto de gasolina, porque ela é a única atividade que tem presunção de 1,6. A única. Então, a gente trabalha também com faturamento, e desse faturamento, ou dessas receitas, a gente pode descontar venda cancelada, desconto incondicional e impostos incidentes não cumulativos, ou seja, IPI e ICMS substituição tributária. Certo? Parecido com PIS/COFINS, né? Posso excluir ICMS próprio? Não. PIS/COFINS eu posso. Existe jurisprudência. Para o lucro presumido não tem, tá? E lá, pela medida 627, receita bruta de vendas e serviços compreende o quê? O produto de venda de bens nas operações de conta própria e os preços de serviço prestado. Receita de bruta de serviços, operações de conta própria, preço de serviço prestado. O que é isso? É a minha nota de venda, efetivamente.
Então, pegar até o exemplo do Lucas ali, eu estou vendendo gasolina. Sai lá cupom fiscal, venda de gasolina, R$10 o litro, né? Vai ser esse o valor da minha receita bruta. E sobre esse valor, eu vou vir poder descontar que eu cancelei de venda, que eu dei de desconto incondicionalmente. O que é o incondicionalmente mesmo? Esqueci essa parte. Esses descontos sempre me matam. Não precisa de condição, exatamente. Ou seja, aquele do corpo da nota fiscal. Ah, e teve IPI ou ICMS, substituição tributária, vou lá e vou poder descontar. Assim eu tenho a base de cálculo para apuração do meu lucro presumido. Beleza? Mais ou menos? Bem menos coisa para ficar controlando do que no PiscoFins, né? Eu falo que lucro presumido não é difícil. Agora, quais são as empresas que são impedidas, então, de adotar o lucro presumido? Aquelas obrigadas ao lucro real, não ajuda muito, né? Mas instituição financeira, empresas que têm um lucro auferido no exterior e que têm algum benefício fiscal ou redução do imposto de renda, que tenham receita bruta acima de 78 milhões, então, que recebam rendimento do exterior. Esse benefício fiscal aqui vai depender do local que ela está, se ela adere a algum programa. Opa. E aqui a gente tem a presunção. Isso é a presunção. É uma tabela pronta da Receita Federal, onde ela fala: você tem essa atividade, você emitiu nota com essa atividade, você presume que você tem X% de lucro. Vou pegar aqui e abrir uma planilha nova aqui. Então, já que o Lucas quer posto de gasolina, exemplo de posto de gasolina. Então, vamos supor que a gente teve vendas de combustível quanto? 100 mil? O que mais? Experiências. 15 mil. Isso de lubrificação, 5 mil. De onde saem esses valores? Pensando num posto de gasolina mesmo, tá? Antes que alguém fale, cabeça do professor. Não tem documento fiscal para isso? É como facilita para o fiscal tentar entender. Ah, tem na contabilidade? Tem, ou deve ter pelo menos. Mas o próprio documento fiscal já é uma fonte dessa informação. E conforme a gente então tem esses produtos, ou essas categorias de receita, a gente começa a fazer esse enquadramento.
Então, atividade em geral. Atividade em geral abrange comércio, basicamente. Comércio e indústria, em geral. 8% é lucro. Revenda de combustível. Pela presunção da Receita Federal, só 1,6% se transforma em lucro. Serviço de transporte de passageiros, não de carga, tá? 16%. Serviço de transporte de carga, ele é menos rentável para a Receita Federal, 8%. Serviços em geral, salvo hospitalar, 32%. Serviços hospitalares, aí cai para 8%. E só por um controle, ou por algumas necessidades que surgiram depois da primeira divulgação da tabela, separaram intermediação de negócios, serviço de intermediação de negócios, 32%, e administração, locação e cessão de bens e direitos, 32%. Então, eu tenho um imóvel e a minha empresa tem na sua atividade principal locação de imóveis, eu vou tributar com uma base de lucro 32%. Então, voltando lá para a planilha. Aqui são receitas, certo? Não, talvez. Quanto vai ser o lucro desse posto de gasolina? O lucro presumido? Venda de combustível. Vamos voltar lá. 1,6%. Então, 1,6%. Não é só a gasolina, tá, Lucas? É combustível em geral. 100 mil vezes 1,6. Então, para a Receita Federal, ela entende que de 100 mil, somente 1.600 vira lucro. Venda, conveniência. A loja que vende, tem de tudo hoje em dia, né? Imposto de gasolina. Atividades em geral, 8%. Então, 15 mil vezes 8%, 1.200. E serviços em geral, aí inclui lubrificação, lavagem, essas atividades complementares do posto, né? 32%. Então, 5 mil vezes. Olha que curioso. Os dois, para a Receita Federal, indicam o mesmo lucro, né? Só que eu vendi 100 mil de combustível e só 5 mil de serviço de lubrificação. Então, aqui a gente determinou o quê? Base de cálculo, tá? Professor, mas faltou as deduções. A gente vai fazer, pega os 100 mil, vê o que teve de devolução, o que teve de desconto incondicional, o que teve de imposto. Qual imposto mesmo? E agora, qual imposto? ICMS próprio.
ICMS, substituição tributária só. E o IPI. Próprio a gente só tem a permissão no PIS e COFINS. É uma maluquice isso, né? Então, para cada uma das atividades, vou ter que ver o que eu tive desses tópicos. Então, o que eu dei de desconto incondicional, o que eu calculei de IPI, substituição tributária, e o que eu acabei tendo de cancelamento ou devolução. Beleza? Fiz essa redução, vou aplicar a alíquota de acordo com essas faixas. Muda isso aqui? Alguma situação em específico que a gente trabalhe com uma alíquota não, né? Um percentual de presunção diferente para o imposto de renda? Não. Eu posso estar trabalhando numa indústria de pinico ou numa indústria de bomba atômica. Se eu aderir ao lucro presumido, eu vou me basear nessa tabela, tá? Se eu sou optante do lucro presumido, eu posso trabalhar com qualquer tipo de atividade, vou utilizar essa tabela para presunção. Beleza? Facilita? Não, mais ou menos. Adoro essa vontade que vocês têm de falar quando a gente pergunta. Facilita, professor. Facilita muito, né? Sim. É bem mais restrito para a gente fazer essa classificação. Isso aqui é rabisqueira que eu fiz, né? Mas tudo bem. Mas, então, caso uma empresa realize atividades enquadradas em dois ou mais grupos, em que os percentuais estabelecidos sejam distintos, o lucro presumido deverá ser apurado em relação à receita bruta de cada atividade, de modo separado. Fiz isso para chegar à base de cálculo do imposto, a gente soma esses lucros presumidos mais, cuidado com esse mais, as demais receitas que a empresa venha a ter eventualmente percebido no período. Como assim? Não entendi, professor. Então vamos voltar lá para o nosso posto de gasolina. 500 telas abertas aqui. Então, nesse mesmo período, a gente viu lá receitas com aluguel. E receitas financeiras. O que eu faço? Então, tive milão lá do aluguel de uma sala e R$ 50 de desconto financeiro que eu tive no banco. Qual vai ser a presunção que eu vou aplicar aqui? Que legal. Ninguém arrisca.
32? Por que, Lucas? Ah, professor me marcou aqui, rabiscou tudo, administração, locação e cessão de bens e direitos, 32. Tá lá na tabela. O que eu vou precisar perceber para ter certeza de quanto eu vou aplicar aqui? Preciso definir se isso é uma atividade da empresa ou é algo eventual. E como que eu posso fazer isso? Tenho que verificar a relação de atividades da empresa. Ela se propôs, na sua constituição, a ser, além de posto de gasolina, ser uma empresa locadora de bens? Então, está no contrato social 32, certo? Então, o meu contrato lá prevê locação de bens imóveis, móveis. Tem o KNAI bonitinho, 32. Não, professor. Quando a gente montou a empresa, só tinha atividade relacionada a posto de gasolina. Base integral. Então, vamos pensar que a gente não colocou quando a gente abriu a empresa. E também ninguém coloca receita financeira como atividade principal da empresa, porque senão ela vai virar banco, né? Então, aqui é 100%. Então, R$ 1.000 vezes 100%, ele entra com base cheia, R$ 50 vezes 100%. Então, o que a gente precisa destacar aqui? Professor, então se ela entrar eventualmente, aí ela é os 100%, né? Base cheia. Eu costumo chamar de base cheia. Mas é um lucro integral. Mas e daí se começar a ser corriqueiro, não seria ideal trocar? Hum, Que mais? tem outros problemas que podem implicar. Aí tem que ver também se o valor compensa. Que geralmente a empresa em si não costuma ter muito bem para locação. Geralmente ou isso fica no nome de um sócio, ou existe uma holding especificamente para isso. Certo? Mais ou menos. Certo. Então, aí a gente começa a entrar na figura do planejamento tributário. Ah, não, é um valor significativo, professor. Vale a pena. Ah, não, eu tenho todo mês, mas é um valorzinho tão baixinho que não vale a pena. Porque tem um detalhezinho que a gente pode começar a pensar nos outros tributos, né? Vai interferir no PIS/COFINS? Não vai? Como é que eu vou tratar no PIS/COFINS? Vai interferir no ISS? Não vai? Educação não, né? Mas pode ter outras atividades que influenciem. Então, a maneira tradicional da gente fazer essa diferenciação, ver se tem no contrato social aquela atividade. Se tem, vem para a tabela. Não tem, tributa integralmente. Opa. Então, aqui, quanto está dando nossa base de cálculo até agora? 5.450. Certo?
Então, cuidado só com essas demais receitas, que a gente só vai poder aplicar a presunção se ela for prevista nas atividades da empresa. Se não, não pode. E a Receita consegue saber fácil sobre isso? Ela sabe as atividades que a empresa está disposta a prestar? Não? Talvez? Sabe, né, professor? Desde o primeiro dia de vida dela. Aonde que vai estar constando? Lá no CNPJ, né? Quando a gente pega um CNPJ, deixa eu ver se eu tenho um bem caprichado aqui. Acho que essa sexta. Então aqui, ó, primeira coisa que a gente fala para a Receita Federal é tudo que a gente pretende fazer. Não é verdade? Então não tem como saber se eu estou tributando errado ou não. Então a gente tem essas atividades, então a gente tem que tomar cuidado com essas adições, então demais receitas que a empresa possa vir a ter no período, os casos mais clássicos. Juros ativos não decorrentes de aplicação financeira, despesa financeira, despesa não, desconto financeiro obtido, aluguel de bens do ativo permanente, locação de bens móveis e imóveis, desde que a empresa não possua no contrato social a administração de bens, rendimentos em operação oferida de mútuo, cuidado com esse tal de mútuo, entre empresas controladas, coligadas, controladora, ou interligados, exceto se a mutuária for instituição financeira autorizada pelo Bacen. Como assim, professor? Então eu faço um mútuo. O que é um mútuo? Eu vou pensar, vou falar um exemplo daqui a pouco. Esperar alguém tentar me dizer o que é mútuo, mas tem um exemplo que muita gente vai ver que já aconteceu ou já viu no escritório, já passou por isso e não percebeu que era um mútuo. O que é um mútuo? Contrato de mútuo, uma operação de mútuo. Alguém de vocês já contabilizou algum valor em adiantamento a sócios? Não? Talvez? Nunca ninguém fez isso? Adiantamento a sócio. Isso pode ser configurado um mútuo pela Receita Federal. Mútuo nada mais é do que uma operação de empréstimo. Empréstimo entre essas partes relacionadas. Então, eu fiz uma operação de mútuo, eu caracterizei efetivamente como um mútuo cobrando juros. Esses juros cobrados nesse empréstimo entre essas partes serão tributados integralmente, tá? Salvo se você tiver como parte relacionada um banco. Fora isso, vai ser tributado.
E muita gente daí faz essa jogada aí para cobrir alguns buracos da contabilidade, sem ter noção que isso pode gerar cobrança tanto do IOF para mútuo, quanto do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Também ganho oferido em operação de cobertura, então, contrato de ED, realizado em bolsa de valores, bolsa de mercadorias e bolsa de mercado futuro, ou no mercado de balcão. Juros relativos a impostos e contribuições a serem restituídos ou compensados. Então, eu tenho lá aquela continha, juros não, impostos a recuperar. Fui lá, fiz uma solicitação de devolução, fiz a Perdiccomp e veio com juros. Esses juros é uma atividade esporádica, né? Vai ser tributado integralmente. Também muita gente não faz, tá? Variação monetária ativa. Como assim variação monetária? Quem gosta de comprar dólar aí? Se estiver fazendo na empresa, cuidado com a variação monetária. Se vocês comprarem por 5, venderem por 5,50, vocês estão tendo uma variação monetária ativa, um ganho. Tributa integralmente. Rendimento e ganhos líquidos produzidos por aplicação financeira, seja de renda fixa ou renda variável, que não tenha descontado imposto de renda retido na fonte. Multas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, a título de indenização em virtude de rescisão de contrato. Então, a gente tem um contrato com a Renault e ela rescindiu comigo pagando a multa. Essa multa é tributada integralmente. Outro caso, o pessoal às vezes finge que esquece ou esquece, valores recuperados correspondentes a custos e despesas, salvo se a empresa comprovar não ter deduzido em período anterior a qual tenha submetido ao regime de tributação pelo lucro real, ou que se refiram ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado. O que isso quer dizer? Restituição de despesa. Eu então tenho uma empresa de auditoria, cobrei 5 mil mais as despesas de viagem, por exemplo. Essa restituição de despesa, o valor que eu recuperar, a Receita pede para tributar também, tá? A Receita não é boba. E juros relativos à remuneração sobre capital próprio. Isso aqui a gente quase não vê no lucro presumido, porque não dá benefício fiscal. No lucro real, ele é fonte de planejamento tributário. Então, pensando nessas possibilidades de tributação integral, a gente tem que ter 2 passos em mente para fazer a apuração. Sempre. Professor, mas isso só para imposto de renda ou para contribuição social também? Para ambos. Ambos os casos são 2 passos. Primeiro, apuração da base de cálculo. Então, aquela tabela é para a determinação de base de cálculo. Certo? Determinei a minha base de cálculo, vou para a apuração do imposto. Aplicando daí a sistemática de apuração com base nessa base de cálculo que a gente encontrou.
Quais as alíquotas? Essa foi até o tema daquela nossa discussão aquela vez, o pessoal lembra? Lembraram, não? Sim. Alíquota sempre 15% indiferente da forma de apuração. Sempre, tá, gente? Então, a gente está com nossa base de cálculo, né? Primeira coisa que a gente vai apurar, eu acho estranho chamar desse jeito, mas muita gente chama, IR normal. Outra gente vai chamar só de IRPJ. Quanto que é esse IRPJ? Sempre 15%. 15% da base de cálculo. Bacana? Então, deu 5.450. Vou pegar esse cara vezes 15%. Sei que o meu imposto de renda normal, vamos falar assim, 817,50. Certo? Não? Talvez. Professor, mas tem um tal de adicional, né? Tem. Então, parcela do lucro da pessoa jurídica que exceder o montante de 20 mil por mês de período de apuração. Então, cuidado aqui, 20 mil por mês. Em qualquer forma de apuração também, lucro presumido, lucro real, ela vai estar sujeita a uma incidência adicional de 10%. Certo? Então, IR adicional, 10%. Quanto que eu vou ter de base de cálculo aqui? Vou até colocar uma linha a mais, acho que vai ficar mais fácil. Base de cálculo, IR. Vamos pensar aqui que foi um mês só, tá? A gente está apurando o lucro referente ao mês de janeiro. O lucro presumido ele é trimestral, tá? A gente já vai falar disso também, mas vamos pensar como se fosse um mês. Vai ter adicional aqui? Sim, não, talvez. Esse cara passou de 20 mil? Não. Não ultrapassou, zero. Ah, vamos mudar o valor aqui, então. Vou colocar aqui 1 milhão. 50 mil. E 25 mil. Esse cara passou de 20 mil? Como ultrapassou 20 mil, vou vir aqui, 37.050 menos 20 mil.
a base de cálculo desse imposto de renda adicional, então é 17 mil, essa base que ultrapassou, vezes 10%. Então, meu imposto de renda, IRPJ, a recolher é de quanto? Imposto de renda normal mais adicional. Certo? Professor, então, aonde que entra a diferenciação do lucro real e do lucro presumido? Tá aqui, ó. Presumido. A gente chega na base de cálculo através de presunção do lucro real. Lucro contábil mais adições menos exclusões legais. Então, o lucro real precisa da contabilidade bem feitinha. Que a gente estava falando lá no comecinho. Presumido, não. Se eu tenho faturamento e conheço as receitas, eu consigo chegar na minha base de cálculo. Cheguei na minha base de cálculo, essa forma vale para todo e qualquer sistema de apuração do lucro, salvo o simples, né? Dúvidas, perguntas, questões? Professor, e se fosse, em vez de 37 mil, para um mês, fosse para 3, como que eu calcularia? Como que eu faria esse valor aqui? R$ 20 para cada mês, né? 20 para cada mês, então vou ter que pegar 20 mil vezes 3 meses. Ó, já deu negativo, pode zerar. Certo? Então, o limite é, ou o limite não, o mínimo é o 20 mil por mês. Passou esse 20 mil por mês, eu vou começar a tributar mais 10% sobre o que ultrapassar. Que era até a confusão que foi feita, né? Ele estava tributando até o limite de 20 mil. Um pouco estranho. Então, dessa forma ali, a gente pode falar que o imposto de renda devido corresponderá a 15%, através da sistemática que a gente viu, acrescido mais de 10%, sobre tudo que ultrapassar o limite mensal de 20 mil. E como a modalidade do lucro presumido é sempre apuração trimestral, ele vai estar sujeito ao adicional do montante que exceder a 60 mil por mês. Então, na hora de fazer esse cálculo aqui, tudo que a base de cálculo ultrapassar 60 mil vai ser tributado em 10%. E o que a gente pode deduzir do imposto? Aqui não é dedução de base de cálculo, tá? É dedução do imposto mesmo. IR devido na fonte. Então, eu tive alguma receita que foi efetuada a retenção na fonte. Posso descontar e posso descontar também valores recolhidos indevidamente ou recolhido a maior em períodos anteriores, tá? E só um cuidado aqui,
não é possível fazer aproveitamento de prejuízo fiscal. Coisa do lucro real. Daí. Como assim, professor? Eu tive prejuízo em 2021. Posso diminuir do lucro de 2022? O lucro presumido não aceita. Eu tenho um lucro, um prejuízo fiscal muito grande. Se eu quero utilizar esse valor, tenho que continuar no lucro real. Então, supondo lá, a gente fez do aluguel, IRRF, aluguel. Alguém reteu lá R$60. Aí aqui já não vai ser o a recolher, né? Vai ser IR devido. Ou diminuir qualquer retenção que tenha. Aí sim, IRPJ a recolher. Vou lá, 9.262 menos esses R$60 de retenção. Por que eu posso descontar direto no imposto? Se eu falei lá quando a gente falou das contribuições sociais retidas na fonte. Por que ele me permite deduzir direto do valor do imposto? Vocês podem ver que acontece isso para pessoa física, para pessoa jurídica. Imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social. Aqui a gente tem uma figura de antecipação do imposto por substituto. Então, alguém já antecipou R$60 do meu imposto, eu vou lá e vou poder deduzir. Difícil? Mais ou menos. Então, período de apuração. Trimestral. Então, a cada 3 meses, a gente faz a apuração e pode ser recolhido. Então, esse 9.000 pode ser recolhido em cota única ou até 3 cotas. Como assim, professor? Então, eu apurei lá o primeiro trimestre. Fechou ali março. Em abril eu posso recolher em uma cota. Aqui abril. Ou dividir em até 3 cotas, vencendo em abril, maio e junho. Curiosamente, em junho a gente vai apurar o segundo trimestre. Aí a gente pode pagar julho, agosto e setembro. Professor, mas vai ter multa? Não, multa não. Vai ter juros? Vai. Então, aqui, cota única, sem juros e multa. E em 3 cotas, somente os juros. É a Selic, né? Só vai ter atualização da Selic. Vocês agora que estão mexendo mais com o imposto de renda pessoa física já devem estar vendo quando a gente parcela em vários meses, a DARF sempre vai aumentando, não é? Ou vai dizer que ninguém fez em cotas para. Vocês não querem falar comigo hoje, né? Tudo bem. Então, vantagens em relação à adoção do lucro presumido. A gente pode seguir em 2 caminhos. Primeiro, é dispensada
escrituração contábil. Como assim, professor? Então, se eu tenho uma empresa do lucro presumido, eu não preciso de contabilidade? Não. Para fins tributários. Vai ter que ter contabilidade para fins comerciais e contábeis, né? E não tenho contabilidade, eu tenho que ter livro caixa. Livro caixa eu vou ter que ter sempre, tá? Inventário e livro caixa é livro obrigatório no lucro presumido. Então, ele pode significar um bom planejamento tributário, por exemplo, se a gente consegue perceber que a lucratividade de uma empresa é superior ao, por exemplo, que está previsto na legislação. Como assim, professor? Supondo que a gente tem esse posto de combustível, mas a gente não ganha 1,6% de lucro no combustível. A gente tire 10%. Vale a pena o lucro presumido? Obrigado pela participação. Vale a pena ou não? Vale muito a pena, porque ó, no presumido eu vou pagar sobre 1,6. Se eu tentar ir para o lucro real, vou pagar sobre 10. Quanto vai dar 10% aqui? 100 mil. Fica um pouquinho mais pesado já, né? Não? Sim, talvez. Vou simular aqui só para vocês compreenderem essa ideia. Vamos zerar todo mundo aqui. Não tem receita com aluguel, não tem nada. Só o 16 mil. E o outro lado aqui eu vou fazer sobre 10%. Qual a diferença de arrecadação aqui? Vocês podem falar comigo, pelo amor de Deus, eu estou ficando angustiado. Pensa que tem vozes falando assim de fundo. Mas a diferença é bem alta. Ah, mas como é que eu vou ter certeza de 100 mil, professor? Aí eu preciso de uma contabilidade bem feita. Então, nem sempre a adoção do lucro presumido indica que seja uma empresa desregulada ou que tenha contabilidade mal feita. Às vezes é por planejamento. Então, vocês fazem a contabilidade bonitinho, chegam a 10%. A lucratividade desse posto é 10%. Vocês vão indicar para o empresário o lucro real para pagar 25 mil ou vão indicar o lucro presumido para pagar 4 mil? Aqui a gente começa a trazer até um pouquinho dessa modelagem de pensamento sobre planejamento tributário. Claro, tem outros elementos por trás disso, mas aqui começa a construir essa possibilidade. Deu para enxergar isso? Só vendo lucratividade da empresa. Então, aqui, a gente pode ter planejamento já iniciando nesse passo. E quando a gente adota o lucro presumido, ele vale
também para contribuição social, né? Vamos andar ali em paralelo. Se eu adotar o lucro real para o imposto de renda, contribuição social vai ser apurada com base no lucro real. Se eu adotar lucro presumido, contribuição social com base no lucro presumido. Então, tem por base também o lucro da empresa e a legislação determina que sejam aplicadas as mesmas normas. Cuidado com isso. Normas de apuração do imposto de renda, devendo inclusive seguir a mesma sistemática de apuração para o IR. Porém, a alíquota. Por que não está pegando? Então, fatos geradores. A partir de 2003, a alíquota é de 9%. A alíquota do imposto, tá? Cuidado com isso. E as presunções? Mais simples. Por quê? Ou a gente tem base 12%, ou a gente tem base 32%. Então, atividade comercial, atividade industrial, serviços hospitalares e serviço de transporte sem diferenciação, tá? Como assim, professor? Imposto de renda, transporte de passageiros 16, transporte de cargas 8. Contribuição social, passageiros e cargas 12. Serviços em geral, 32. Intermediação de negócios, 32. Administração de bens, 32. Então, o que muda? Presunção. Então, voltando para o nosso caso lá. Então, aqui, base de cálculo. IR. E para achar a nossa base de cálculo? Base de cálculo do CSL. Quanto que eu vou aplicar nesse primeiro caso aqui? Opa. Qual a Atividade pergunta? comercial. 12. Né? Ah, isso aí. Então, 12%. Loja de conveniência. Atividade comercial. 12%. Serviço de lubrificação. Serviços em geral. 32%. Por que é 12 aí, professor? Hã? Por que é 12? Aonde? Aqui? Isso. As vendas de loja de conveniência. Então, está no posto, tem a venda de combustível, mas tem as vendas de um monte de bugigangaiada lá no posto de conveniência. É comércio, não é? Ah, porque é comércio? Então, a atividade comercial, 12%. Agora lá, o serviço de lubrificação é um serviço, 32%. Ah, ele tem serviço de lavagem, 32%. Então, vai ocorrer diferenciação no percentual de presunção. Então, vai ficar como? 1 milhão vezes 12%. Já vai dar uma paulada mais de imposto. 150 mil vezes 12%. E 25 mil vezes 32%. Certo? Mais ou menos. Certo. Então, nossa base de cálculo aqui vai dar quanto? 146 mil. E o que eu apuro? Achei a base de cálculo.
só tenho aplicação de 9%. Vou apagar aqui. Melhor fazer uma cópia, depois eu jogo essa planilha lá no Ava. Só para vocês. Vou puxar aqui para baixo para deixar tudo igual. Contribuição social, 9%. Minha base de cálculo vezes a alíquota do imposto, 13.140. Isso? Tem adicional? Não. Adicional é figura do IR apenas, tá? Então, aqui é o que eu falei para vocês. Posto de combustível é o que a gente mais gosta para fazer esse tipo de exercício. Querem tentar resolver antes de... Ou não? Professor, mas e esse PIS e COFINS? Não interfere em nada. Por que eu não posso excluir, professor? Não. Quais impostos a gente pode excluir da base de cálculo? Ou melhor, o que a gente pode excluir da base de cálculo? ICMS-ST, IPI, cancelamentos e o tal do desconto incondicional. PIS e COFINS não pode, então, professor? Não. Então, vamos lá. A gente vai ter receitas com combustível. R$1.200 milhão. Tá indo bem. Receita com venda de mercadorias, 500 mil. E receita de serviço de borracharia, 20 mil. Só um detalhezinho. Eu não ia cobrar de falar para vocês agora, mas já vou adiantar. Em receita financeira, nesse caso. A gente já vai calcular ela. Qual que é a presunção para venda de combustível? Isso para a gente determinar base de cálculo IRPJ. Quanto? Quanto? É 12, né? 12, que é comércio, então 12. Venda de mercadoria. É 12 também, né? Comércio, é 12. Serviço de borracharia, 32, né?
Certo aqui minhas presunções? Não. Essas presunções vão servir aqui para base de cálculo CSLL. E vou voltar aqui. O que eu falei é comércio 12. Não, esse é contribuição social. Imposto de renda é combustível 1,6. Eita, eu passei da aba para eu 1,6. Venda de mercadorias. Tanto venda de produto quanto mercadoria, né? Atividades em geral, 8%. Também envolve serviço hospitalar e serviço de transporte de carga, né? Aí a gente tem serviço de transporte de passageiros, 16%. E serviços em geral, administração, locação de bens móveis e imóveis e intermediação de negócios, 32%. Encontrei essas presunções, vou multiplicar pelo valor do faturamento que a gente encontrou. A gente não tem dedução nenhuma dessa base, né? 200 menos... Opa, que é vezes, não menos. Certo? E aqui, do exercício, só tá esse cara aqui para a gente identificar quanto que teve de resultado financeiro. O lucro presumido faz com que a gente tenha que tributar PIS cumulativo, né? Então, as minhas receitas vezes 0,65 tem que dar esse cara, 11.186. Mas se eu diminuir, então, fizer o contrário, 11.186 e quanto? E 50 dividido por 0,65%, eu tenho o total das minhas receitas. Ultrapassou aqui? Opa! Quanto que eu tive de receita financeira, então? Milão, né? Receita financeira é base cheia ou aplica presunção? Base integral. Então, mais 1.000 e mais 1.000 para contribuição social. Aí a gente vai encontrar a base de cálculo. E o mais 19, mais 40, mais 6.400. Fácil falar de bom mais aqui, né? 36.600. Agora, tenho a base de cálculo. Quanto que vai dar o meu IRPJ? 15%, ou IRPJ normal, 66.600 vezes 15%. Isso? 9.900. Base de cálculo IRPJ adicional. Tenho? Está apurando no primeiro trimestre. Deu mais de 20.000 ao mês ou não?
Vou pegar aqui 66.600 menos 20.000 vezes 3. Opa! Vou ter um adicional sobre 6.600. Então, IRPJ adicional 9.900, opa, não, 6.600 vezes 10%. Então, meu IRPJ devido, nesse caso aqui, a recolher, é de quanto? O IR normal mais o adicional. Aí eu passo para o cálculo da contribuição social, CSSL. Essa é apenas 9%, não tem o adicional. Então, 211.400 vezes 9%. Vai estar devendo 19.026 de contribuição social. Difícil? Tá apurado com esses valores. Aqui eu não vou entrar nesse caso para vocês não se matarem. Para não comparar hoje a ideia do lucro real com presumido. Não vamos entrar ainda nesse mérito. Dúvidas, perguntas, questões? Opa, peraí. Ah, não, aqui eu coloquei um ganho de capital. Então no exercício vai estar esse cara de diferença. Dúvidas, perguntas, questões? Quando tiver, volta o vídeo para ver. Eu ainda vou falar mais um pouquinho em sala de aula, mas não vai ser tanto. Isso a gente vai acabar voltando, não sei se comigo ou com outro professor, dentro de planejamento tributário. Essa planilha daí eu vou colocar lá no AVA junto com os slides, beleza? Mais ou menos. Falem comigo, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão me deixando muito angustiado. E vou colocar também aquela planilhazinha de PIS/COFINS básico, né? Não a que eu uso na apuração, vocês não vão se entender num primeiro momento. Com a prática vem a perfeição, professor. Mas lucro presumido não é difícil, gente. Vocês podem Sim, ver só que no começo confunde um pouco, professor. Até pegar, tipo, isso aqui, isso aqui, isso aqui é ali. Aí depois vai que vai. o grande segredo do lucro presumido é separar as atividades bem certinho para fazer essa classificação que a gente veio fazendo. Saber qual presunção que a gente vai aplicar. Fora isso. E o adicional ali também eu sei que dá um pouquinho de nó na cabeça no começo, mas depois vira uma coisa meio mecânica até. Exatamente. Mais alguma coisa, gente? Metade já está assistindo novela, já estão viajando. Não? Cheguei atrasado hoje, professor. Tava fazendo hora extra. Tem um bom motivo. Isso ainda é bom. O restante é bom, acho que tá todo mundo dormindo, ninguém fala nada. A novela tá boa hoje. É. Ó, o Valtinho escreveu beleza, o Júlio também, o Lucas também. O restante eu acho que tá na novela. Mas então tá, gente. Eu vou voltar esse assunto ainda um pouquinho com vocês lá em sala.
mais com TCC, Nossa, tenho que comprar meus alunos falando isso. Para trazer um exercício para vocês fazerem em sala e a gente corrigir em sala também. Acho que vai ajudar. Então, hoje eu vou encerrar por aqui. Próxima aula, então, lá na faculdade, a gente vai fazer a correção dos exercícios de piscofins daí. Beleza? Então, tá, Beleza, vai ter chamada, professor? Beleza. Hã? Outro dia que eu esqueci minha planilha. Eu vou... Peraí, deixa eu exportar aqui de volta. Na verdade, eu não esqueci, eu não fui para o escritório. E meu HD ficou lá. Pronto, depois eu gerei o relatório com usuários. Tem que ver quem que daí não ficou aqui no fim da aula. E fora isso, mais alguma coisa? Nada? Tudo? Talvez, é possível. Então tá, gente. Ninguém fala nada, então desejar para vocês um bom feriado, um bom fim de semana já também, né? Já que quem não for trabalhar já está no fim de semana emendado. E até terça-feira daí. Beleza? Beleza. Conversar com você um pouquinho depois. Tá? Obrigado, Lucas. Oi, Lucas. Conversar um pouquinho com a Vossa Excelência, se tiver um tempinho. Tenho. Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite, Valtinha. Boa noite. O Lucas já saiu. Só ficou o Júlio e o Lucas. Diga lá, Lucas, o que lhe aflige. Então, professor, eu queria perguntar um negócio. Você fiquei curioso. Uma dica de profissional para profissional. Hoje o nosso chefe tivemos meio que uma reunião, sabe? Ele comunicou a todos a saída de um gerente que ele tinha contratado, né? Daí acabou o contrato dele. E o nosso gestor acabou virando o gestor de tudo, porque, nossa, ele é foda. Tipo, você vai encerrar a gravação já, professor? Opa! Obrigado por avisar. Eu também esqueci desse negócio de gravação.